eu vou falar sobre o fluxo da vida. Em várias lives, em vários vídeos meus, eu falo disso, o fluxo da vida. E hoje eu resolvi falar um pouquinho mais de uma forma mais específica sobre isso. Afinal de contas, o que é esse bendito desse fluxo da vida, né? Por vezes temos coisas tão abstratas em nós e não são coisas palpáveis, tangíveis, mas estão em nós. E não é porque não é palpável, não é tangível que não existe. Existe sim, não é? A Madalena está perguntando, né? Como melhorar com o trabalho? Bom, o trabalho, Madalena, é uma instância da nossa vida que é de muita importância, né? Não é a nossa vida, mas é uma parte da nossa vida. E essa parte a gente precisa olhar com muito cuidado, porque o estar bem no trabalho é um termômetro. Se nós estamos bem aí nessa conexão com a vida. Claro que a prosperidade não é só a questão do financeiro que vem através do trabalho, mas a prosperidade, ela se baseia também em ter saúde em todas as instâncias que nos compõem, a parte financeira e uma parte em nós que ela é referente a relacionamentos, como nós nos relacionamos com o outro. Temos essa parte da nossa vida saudável também. Então, para a gente olhar se a gente está verdadeiramente saudável, a gente precisa olhar para essas três instâncias. E, na verdade, é um conjunto que nos compõe. A Cristiane, prosperidade seria a ausência de necessidade? A gente pode tecer uma longa reflexão a respeito da sua pergunta, tá, Cristiane? Prosperidade seria a ausência de necessidade? Depende de que tipo de necessidade a gente fala, tá? Se é algo relacionado a questões emocionais, algo que nos prende, algo que a gente sente que é anterior, que é como um visgo, que a gente quer se libertar e não consegue, aí tem um adoecimento. Então aí não estamos prósperos, porque não estamos conectados com a vida, com aquilo que é saudável da vida. Agora, se eu estou em uma conexão de prosperidade na minha vida, já cuidei de várias questões, consigo me conectar ao meu propósito de vida, ao fluxo da vida, à vida. A vida, ela vai me colocar situações para que eu continue caminhando, para que eu continue tendo motivações para acordar todo dia de manhã e sair da cama. Então, por vezes, isso que a vida me coloca para eu continuar me movimentando, pode vir no formato de necessidades, tá? Então aí, Cristiane, precisa só olhar. Essa necessidade que você fala, ela é uma necessidade aqui anterior, aqui de trás, ou ela é uma necessidade da vida e que me move para frente? Se você olhar aí dentro de você, você vai sentir, você vai perceber se está conectada para cá ou se está conectado para cá, ok? Bom, vamos começar a nossa reflexão da noite. Para a gente falar sobre fluxo da vida, o fluxo da vida é algo que não é palpável, não é tangível. Então, não é tão simples falar sobre o fluxo da vida. Então, nós vamos precisar usar algo aqui da nossa mente para a gente perceber se consegue ter a sensação, isso é o fluxo da vida.
Bom, eu gosto muitas vezes de utilizar metáforas. E eu quero colocar aqui para vocês 3 metáforas que representam isso do fluxo da vida. E aí você pode escolher a sua, tá? Aquela que você perceber que aí dentro de você, essa aqui é melhor para mim, eu entendo um pouco mais o que é o fluxo da vida. Então, em alguma live minha aí para trás, anterior, eu utilizei uma dessas metáforas para falar do fluxo da vida, que é aquele brinquedo que se chama tirolesa, em que uma pessoa aqui num lugar mais alto, um cabo une esse lugar mais alto com um mais baixo. E aí a pessoa, ela desliza nesse cabo até chegar aqui embaixo. Tirolesa. Quem não conhecer, procura aí no YouTube e veja como é a tirolesa. Então, quando alguém se joga aqui de cima, nesse brinquedo da tirolesa, tem algo ali que é em queda, livre, né? Claro que tem um cabo, tem todo um equipamento de segurança, mas tem todo um movimento ali de aceleração. Então, aquilo dali é um fluxo. Então, o fluxo da vida é aquilo, é o se deixar entregue a um movimento. Então, a imagem ali daquele brinquedo da tirolesa é um exemplo, é uma imagem para a gente tentar entender o que é o fluxo da vida. Então, o fluxo da vida é depois que eu pulo ali no brinquedo da tirolesa, que eu saio daqui de cima e fluxo. Outra metáfora para a gente tentar entender aí o fluxo da vida é, vamos imaginar, por exemplo, um piloto de avião. O piloto de avião, ele sai de um ponto e ele vai chegar em outro. Não sei, por exemplo, eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Suponhamos que eu queira ir para São Paulo, por exemplo. E aí eu vou de avião. Então, eu entro no avião, e aí imaginemos o piloto desse avião. O piloto, quando ele sai daqui de Uberlândia em direção a São Paulo, ele enxerga São Paulo? Não. Ele não enxerga São Paulo. Mas ele sabe que ele vai chegar lá. Então ele sabe que se ele continuar naquele movimento do avião, que o avião leva todos nós, a gente chega aonde a gente precisa chegar. Mas a cada momento o piloto não sabe. Ele tem lá eu não entendo nada, mas eu imagino que ele tem um plano de voo, ele tem os mapas, ele tem uma série de recursos que o ajudam nesse trabalho. Mas ele não sabe que ele vai chegar lá. E para chegar lá em São Paulo, ele precisa confiar no movimento, no fluxo que a velocidade do avião permite. E aí, em algum momento, ele chega em São Paulo. Bom, outra metáfora que a gente pode utilizar para entender aí o fluxo da vida é a de uma esteira rolante. Então, ampliando até um pouquinho mais a metáfora da esteira rolante, ela nos permite pensar assim. Quando a gente nasce, a vida, ela é essa esteira rolante. Ela não para. Eu posso até querer voltar para trás, mas a vida continua. A esteira rolante, ela continua movimentando, mesmo que eu tente caminhar para trás. Eu posso até querer ficar parada, mas a esteira rolante continua. Então, isso é o fluxo. A vida, quando a gente nasce, eu estou aqui num corpo que pulsa e que vive. Eu estou nessa esteira rolante. Ou eu estou dentro desse avião e tenho um destino.
eu estou aqui no alto de um brinquedo de tirolesa e pulei, e estou a caminho. Quando a gente nasce, a gente pula. E aí a gente está no movimento de vida. E aí, esse movimento, esse fluxo, ele é constante. Querendo ou não, esse fluxo existe. Então tem algo aqui que independe da minha vontade, independe de todos os meus adoecimentos. A vida flui, ela tem um fluxo. Nesse momento, com essas três metáforas que eu coloco aqui para vocês, o meu convite é para que vocês imaginem isso que eu estou colocando e entendam que isso é o fluxo. Perceba bem, agora são 7h49. Agora há pouco, eu olhei no relógio, era 7h25. Eu pensei assim, em 5 minutos eu começo a minha live. E agora estou aqui, 25 minutos depois. Então, esse é o fluxo, não tem como parar o fluxo. E independente de eu querer ou não, de eu usar os meus adoecimentos inconscientemente para tentar modificar esse fluxo ele existe e ele é independente da minha vontade. Então, eu estou frisando bastante isso nesse momento, porque é muito importante que a gente tome consciência disso. O que você anda fazendo aí com o fluxo da sua vida? Você segue no fluxo e vai adiante? Ou você fica naquela imagem? Vamos pegar a imagem da esteira. A esteira está caminhando, ela vai no movimento dela. O que você faz aí na sua vida? Você vai para frente seguindo o fluxo? Você tenta ficar parada, estagnada? Ou você faz um movimento bem adoecido de tentar ir para trás? Enfim, são imagens. O que vocês sentem aí na hora que eu coloco essa pergunta? Me respondam aqui no chat, por favor. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora. Me contem, como que vocês se percebem aí nessa esteira da vida, no fluxo da vida? Você luta contra o fluxo da vida? Você fica estagnado? Ou você segue o fluxo da vida? A Cláudia Maria, o que acontece quando interrompemos alguns cursos várias vezes por motivo de doença minha ou da filha? Cláudia, o que acontece? Certamente tem algo aí, tá? Toda vez que a gente percebe na nossa vida um movimento repetido, algo que se repete, então tem algo aí a ser olhado, tá? E pode ser uma série de coisas. Pode ser algo biográfico seu, que está aí no seu inconsciente, registrado como crença limitante. Talvez você tenha ouvido de alguma forma lá do seu pai, da sua mãe, ouvido ou sentido, e aí registra no inconsciente. Bom, talvez algo que eles tenham te dito, ou era o modo como eles viviam a vida, e aí você aprendeu e internalizou, de que você não pode ir adiante, você não pode finalizar nada. Então eu sugiro, Cláudia, que você olhe aí para dentro de você e perceba que proibição é essa que tem aí dentro. É de alguém do seu sistema, de alguém que biograficamente você se recorda daquilo. Minha mãe falava tal coisa. Ou a minha mãe nunca conseguiu, minha mãe também fazia assim e nunca conseguiu. Caso não seja isso, pode ser algo de lealdade sistêmica, algo de algum ancestral
e aí você está repetindo, não necessariamente da mesma forma, mas algo de que alguém não pôde ir até o fim de algo, principalmente na profissão, tá? Bom, dependendo da intensidade daquilo que você sente a respeito disso, talvez caiba uma constelação aí, tá, Cláudio? Eu sugiro. Bom, estou vendo aqui que tem mais algumas perguntas, mas eu vou prosseguir aqui na minha fala, daqui a pouco eu volto e respondo um pouco mais, tá? Bom, então imagine algo em movimento e você ali. Isso faz parte de você, algo movimenta. E aí, a hora que a gente olha para esse movimento, que emoção que vem? Vamos imaginar a esteira rolante. Eu estou nesse momento preferindo ela, para a gente fazer as nossas reflexões. Então vamos imaginar a esteira rolante. Então eu nasci, entrei nessa esteira rolante. E enquanto eu estiver viva, eu estou nela. E ela movimenta para frente. Não tem jeito. Essa é uma esteira que ela não dá defeito, não dá problema técnico, ela não estraga. Quando vem a morte, aí sim a gente sai dessa esteira, desse fluxo da vida. Bom, ao imaginar nessa esteira, ali com um movimento, e a vida se movimentando, que emoção que vem? Sente aí um pouquinho. Que emoção que vem? Bom, para cuidar do fluxo da vida, da sua relação com o fluxo da sua vida, é importante o autoconhecimento. Através dessa pergunta que eu estou fazendo agora. Que emoção que vem? Então, para a gente se conectar com a prosperidade, eu preciso olhar para dentro e trabalhar tudo aqui dentro que me impede de ficar bem com esse fluxo da vida. Porque a prosperidade, ela está em linha com esse fluxo da vida. Então, para eu me conectar com a prosperidade, eu preciso trabalhar o fluxo da vida. Ao final aqui da live, mas pro final eu vou fazer um exercício, tá? Estou anotando aqui porque me veio essa ideia agora, essa intuição nesse momento. Vamos fazer um exercício ao final da live para trabalhar o fluxo. E aí, esse trabalho de autoconhecimento, de voltar-se para dentro, é um trabalho para resolver aquelas emoções que a gente não fica bem ao se colocar, ao se conectar com o fluxo da vida. Será que vem medo? Será que vem tristeza? Será que vem raiva? Se for algo relacionado a uma dessas três emoções, ou qualquer outra que te venha à mente, mas que seja desagradável, seja difícil, aí então é necessário que você invista nesse trabalho de autoconhecimento. Se cuide, olha aí para dentro. Por que dói? Por que tem medo? Por que tem tristeza, raiva, preocupação, ansiedade, angústia? Por quê? E aí é necessário olhar e cuidar disso, para que em algum momento você possa se colocar aí nesse movimento, em linha com esse movimento, que é o fluxo da vida. Bom, deixa eu conversar um pouquinho mais aqui com vocês. A Silveli Albano, sinto que sigo, mas me sinto amarrada, parece que não sou eu. Preciso me encontrar.
Silveli, aqui a sua colocação é algo que na constelação eu te diria o seguinte: quem que ficou amarrado, quem que ficou presa e não pôde seguir o fluxo da vida? Porque aqui na sua fala é uma fala que denuncia lealdade familiar com alguém do sistema, tá? Dá uma olhadinha aí para dentro. Quem que não pôde? Quem que teve que ficar amarrada ou amarrado, tá? E aí é olhar para essa pessoa e trabalhar essa relação. Porque antepassado nenhum nosso deseja ver o nosso sofrimento. Eu gosto de pensar assim, imaginando todos os meus antepassados aqui atrás de mim. Então, eu imagino que todos me olham com carinho. Porque para o meu pai e para minha mãe eu sou a filha, mas para o restante eu sou a netinha. Então, eu sei que o meu pai e minha mãe me olham com carinho porque eu sei, eles estão na minha vida, eu convivi e convivo com eles, eu sei desse amor. Mas os outros antepassados, eu uso a minha imaginação. E como que um avô ou uma avó olha para o netinho? Com muito amor, e esse avô e essa avó deseja que o netinho ou a netinha seja feliz. Nenhum antepassado concorda que a gente faça igual a eles e caia no mesmo buraco e sofra da mesma forma. São processos infantis, inconscientes em nós que nos levam para isso. Imagine aí, você desejaria para o seu netinho que ele caísse no mesmo buraco que você caiu e que machucou? Não. Se você não tem neto, você deseja que os seus filhos caiam no mesmo buraco que você caiu e se machucou? Não. Então, ninguém aqui, ó, que é maior do que a gente, deseja isso para nós. É a nossa criança que, por um processo totalmente inconsciente e infantil, de amor cego, que segue esse movimento da lealdade e se prejudica, e faz igual aqueles lá de trás. Mas quando tem a lealdade, tem aí um propósito. O sistema, ele não nos elege para ser leal a alguém do sistema, a uma dor do sistema, à toa, por maldade. Não. Isso acontece porque existem exclusões aqui para trás. Então, aí por vezes alguém nasce e o sistema elege essa pessoa para trazer aquele que está excluído para que ele seja visto. Ok? Bom, em algum momento eu falo um pouco mais sobre isso. Vou prosseguir aqui então na reflexão sobre isso daí que é o fluxo. Bom, semana passada eu falei sobre propósito de vida e ao final eu ensinei um exercício de aí como uma possibilidade de achar o seu propósito de vida. E quando a gente se conecta de alguma forma com o propósito de vida, a gente então se conecta com algo que faz sentido pra gente, com algo que a gente gosta de fazer na vida. E aí, você sabe o que você gosta de fazer na vida? Bom, se sim, maravilha. Então, ó, você vai encontrar satisfação, você vai fazer essa atividade com cuidado, com produtividade, e aí você estará conectado com a prosperidade. E o caminho é esse. É aquele ideal, né? Encontrar algo que se gosta, e aí quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, a gente ganha dinheiro com prazer. A gente não tem esforço no ganhar esse dinheiro. Ó a prosperidade, ó o fluxo da vida.
ao falar aqui, eu sinto esse fluxo da vida. Fazendo esse pequeno exercício de se conectar com algo que se gosta, perceba como é bom. Perceba como tudo flui na hora que você realiza algo que você gosta. Então, esse movimento que você sente, essa sensação aí, quando você imagina isso é o fluxo da vida. Mas a vida está fluindo a todo momento. Bom, e se você ainda não sabe o que você gosta de fazer? Bom, um primeiro passo que eu sugiro que você olhe é, se você ainda não sabe, eu estou entendendo então que você desempenha uma atividade que não te satisfaz, que você não se identifica, que você não tem prazer. O primeiro passo é a aceitação. É olhar e entender que ainda assim a vida está fluindo. E se a vida está fluindo dessa maneira aí que você não fica bem, o que será que você precisa alterar? Bom, essa não é uma pergunta que a resposta dela vem através de coisas palpáveis. Como, por exemplo, eu preciso mudar de profissão, eu preciso mudar de emprego, eu preciso nascer de novo. Enfim, não é nada assim. A resposta para essa, a resposta dessa percepção que eu estou sugerindo que você faça, ela é algo intangível, ela é algo a nível de emoção e de sensação. O que você ainda não olhou? E que aí você fica nesse movimento que fica semelhante a um contrafluxo da vida, como se você andasse para trás. Bom, pela metáfora da esteira, ninguém anda para trás, tá? Mas eu posso estar gastando muita energia para ficar no mesmo lugar ou para correr para trás, mas a vida ela continua seguindo. E aí, por vezes, aquilo que você olha como insatisfação, como frustração, são somente os sintomas de todo esse movimento no contrafluxo da vida. E aí, o primeiro passo, quando eu te falo que é a aceitação, é parar de brigar com tudo isso. Inês, mas está muito ruim, eu não quero isso que eu vivo nesse momento da minha vida. Ok, que bom que você não quer. Se você quisesse a doença, a estagnação e tudo mais, o fracasso, enfim, se você quisesse aí, que era muito preocupante. Mas muito provavelmente tudo isso é só sintoma. É só sintoma da não aceitação da vida. Então, o primeiro passo na aceitação é olhar aí para dentro de você e acalmar toda essa revolta, toda a raiva, toda a energia que você coloca na sua vida hoje e que não está te ajudando a conectar com o fluxo. Veja bem que aqui, quando eu falo disso, eu não estou falando para você se entregar. Eu não estou falando para você desistir da vida. Não, muito pelo contrário. A aceitação é algo mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu olhe para esse mouse e eu não gosto da cor vermelha e preta para ele. Não gosto. Eu não quero um mouse vermelho e preto. É horrível, é péssimo, é muito ruim. Eu tenho prejuízos com o mouse dessa cor. Ó, aqui vocês percebem que eu estou colocando emoção? Quando eu julgo, quando eu coloco um peso aqui, que não é do mouse, o mouse é só um mouse. Tá? Então, é necessário trabalhar essa emoção e aceitar. O meu mouse é vermelho e preto.
Eu posso até não gostar de vermelho e preto e não querer um mouse dessa cor, mas nesse momento é o que eu tenho. Talvez em um momento seguinte eu vá numa outra loja e compre de outra cor. Mas nesse momento é esse que eu tenho. E ele me serve muito bem, ele funciona. Ele me permite utilizar aqui o meu notebook de uma forma mais tranquila. Então, isso é aceitação. Nesse momento, eu olho e é vermelho e preto. E simplesmente olho para a realidade e aceito que ela é como ela é. Bom, falando um pouquinho mais sobre aceitação, é olhar e aceitar a realidade como ela é o meu exemplo aqui, e no momento seguinte, ter gratidão. Gratidão e respeito. Ó, é muito útil para mim esse mouse, ele cumpre a função dele. Então eu olho e sou grato, obrigada. Eu sei que por vezes a gente tem problemas na vida que vão muito além do mouse vermelho e preto. Por exemplo, Inês, eu não gosto do meu trabalho. Eu sou muito frustrada com o meu trabalho. Ok. Então, o primeiro passo é olhar e aceitar a realidade. E perceba se é possível agradecer. E para agradecer é necessário ter respeito. Eu posso talvez utilizar esse daqui muito mal. Eu bato, eu deixo cair no chão. Ó, falta de respeito. Eu não gosto, eu não quero, então eu luto contra isso que está na minha vida. Então aí é necessário primeiro respeitar e agradecer. Porque mesmo que eu não concorde com esse mouse, ele é útil na minha vida, ele tem uma função. E aí, essa metáfora que eu criei aqui do mouse, vale para tudo que você não esteja feliz na sua vida, tá? Ai, Inês, como que eu vou ser grata a uma doença? Por exemplo, outro problema que pode ter aí na sua vida, que está aí no fluxo da vida, ao longo da vida, e que você tem problemas de aceitação. Como que você é grata a uma doença? Sim, a doença, ela vem para nos contar algo, ela é mensageira de algo. E se eu fizer um exercício de ouvir e entender qual é a mensagem a respeito de mim mesma, que a doença está me colocando, então aí eu tenho a possibilidade de mudar o meu caminho e ir por um caminho mais saudável. E aí eu posso então agradecer e respeitar a doença. E a saúde virá muito mais facilmente, dentro daquilo que for possível, obviamente. Bom, e aí, falando um pouquinho mais sobre aceitação, eu te disse então que o primeiro passo é gratidão e respeito. O segundo passo é se responsabilizar. Sair do vitimismo. O se responsabilizar é olhar para tudo que eu tenho na minha vida e perceber que eu construí tudo isso. Seja a doença, seja o desemprego, seja o emprego que eu não gosto, seja o filho problemático, seja o marido ou a esposa problemático na minha vida, seja a falta de dinheiro, enfim, tudo é construção nossa. E aí o segundo passo da aceitação é se responsabilizar. Opa, isso daqui é meu. Fui eu que construí. Então, se é meu, eu paro de buscar culpados fora de mim. Eu paro de me colocar num lugar de pequena e olha só o que o outro fez comigo. Não, fui eu que fiz.
E com isso não é para se pôr na cruz, não, tá, gente? Responsabilizar-se é muito diferente de culpa. A culpa é um autoflagelo, a gente se prega na cruz, se machuca e fica no mesmo lugar estagnado. Um lugar de sofrimento que não leva a lugar nenhum. Agora, o responsabilizar-se é diferente. E principalmente, o responsabilizar-se tem que ser feito no adulto, parte racional. O que eu fiz para eu estar nessa situação? E por vezes a resposta ela é subjetiva, a resposta está lá na minha alma. E aí é necessário então olhar aqui para dentro e buscar essa resposta. E responsabilize-se. Aquilo que acontece na sua vida hoje é construção sua. E pergunte-se, o que eu ainda não olhei? Coloca essa pergunta aqui para dentro. O que eu ainda não olhei? E deixa a mente livre para vir a resposta do seu eu. Exercício de autoconhecimento esse, tá? Pratique a todo momento da sua vida, a todo momento que algo não estiver tão bom para você. Então, primeiro passo, gratidão e respeito. Segundo, responsabilizar-se. E aí eu diria que um terceiro passo é decidir. Eu quero fazer algo de diferente na minha vida. Eu quero perceber resultados diferentes na minha vida. E para isso precisa, após a decisão, precisa parar de fluir, você querendo ou não. Aceite isso e siga no fluxo. E tudo fica muito mais fácil. Mas para isso acontecer, precisa olhar aqui para dentro. Bom, eu quero falar então, agora, a respeito disso que é a decisão. Eu já tenho falado aí para trás em algumas lives a respeito disso. Sempre falo. Não tem como ir em direção à prosperidade se você não decide que quer algo diferente. E para decidir que quer algo diferente, é necessário aqueles 2 primeiros passos que eu falei agora. Eu preciso agradecer aquilo que eu tenho na minha vida. Porque de um jeito ou de outro, isso está na minha vida e veio com um propósito. E o segundo é responsabilizar-se. Porque se eu coloco o meu problema na minha mão, ao invés de colocar na mão do outro, na minha mão eu tenho a possibilidade de resolver esse problema. Na mão do outro, não. Ok? Bom, estou olhando aqui as horas, o tempo voa, né? Quero falar um pouco mais para vocês a respeito de decisão, mas deixa eu conversar um pouquinho só aqui com vocês. A Lúcia Silva, ela fala assim: vida toda tentava dar continuidade em cursos, parava por vários motivos estagnada. A vida toda ouvi dos pais: você serve para cozinhar, cuidar de casa. A Lúcia, perceba como que a sua criança é que precisa disso. Obedecer o papai e a mamãe. Imagine a sua criança aí do seu lado. Imagine que você conversa com ela e fala assim: papai e mamãe fizeram isso para nos ajudar. Eles nos deram o melhor. Mas agora nós somos adultas. Vem comigo. Eu cuido de você. E cuida da criança, da culpa que talvez ela vai sentir de desobedecer o papai e a mamãe. Tem uma conversa com a sua criança interna, como se fosse com uma criança mesmo, sabe? Uma criança em conflito. Conta para ela, olha para frente, coloca o curso lá na frente
Imagina o curso lá na frente e você formada e muito realizada com isso, e conta para sua criança. Fala assim para ela: vai ser muito bom. E aí vale, Lúcia, aquilo que eu falei agora há pouco a respeito dos ancestrais. Se eu, Inês, chegasse lá no seu pai e na sua mãe, não importa se eles são vivos ou mortos, tá, Lúcia? De um jeito ou de outro, imagine, se eu, Inês, chego lá no seu pai e na sua mãe e falo assim: a sua filha, a Lúcia, ela está muito infeliz e ela não está bem. Vocês dois querem isso para a filha de vocês? Eu tenho certeza que os dois iriam afirmar: não, nós queremos que ela seja feliz. Então seja feliz, mesmo que de alguma forma você tenha que desobedecer o papai e a mamãe. Desobedeça, banque isso. Vou fazer diferente. E lá na frente, quando você estiver formada e realizada no seu trabalho, eu tenho certeza que seu pai e a sua mãe vão te olhar com muito orgulho. Ok? Bom, a Cristiane Teodoro. Sou de uma família muito crítica, mas hoje em dia já consigo seguir o fluxo sem ouvir essas vozes familiares. Excelente, Cristiane, o caminho é esse, tá? Família crítica demais, o grande problema é que gera adultos cheios de feridas emocionais. E essas feridas roubam energia, elas esvaem energia. E aí esse adulto, ele sofre por conta disso. E a sua colocação é muito verdadeira, é aquilo que a gente olha na psicologia, né? A gente, lá na infância, a gente internaliza papai e mamãe e qualquer outro adulto que tenha cuidado da gente. Então, o que você chama aqui de vozes familiares é isso da gente internalizar esses adultos que cuidaram da gente. E aí, por vezes, eles ficam aqui falando e conversando, e por vezes são tantas as vozes aqui dentro da gente, e aí dá muito bem para a gente entender o que é a loucura, né? Por vezes não chega nesse extremo, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, vivenciamos isso de vozes, falando aqui dentro. Ok, respeite essas vozes. Porém, quem que tem que prevalecer? O adulto, a sua voz. E em paralelo com isso, cuide da sua criança, que quer muito obedecer a essas vozes. A Magda: como liberto dessas atitudes críticas que não fiz e sou e tenho que aceitar que sou errada? Está certo isso? Primeira coisa, Magda, você usou aqui uma colocação que eu acho que você está falando daquilo que está lá na sua alma, sua criança interna acredita nisso. Olha só o que você colocou aqui. Sou errada. Você pode até estar errada, tá bom? Mas você não é errada. Nós somos almas de luz. Nós somos almas de toda uma potencialidade em nós. A gente pode estar momentaneamente equivocados, porque por vezes quem rege a nossa vida é a nossa criança interna, muito baseada nas crenças limitantes e nas lealdades familiares. Então, você está errada, você não é errada, você é uma alma de luz, você é uma alma em que, quando você conseguir desfazer esses nós, a sua alma vai estar liberta para ser e fazer o que você quiser. Ok? Eu te diria que o primeiro passo para você é esse, Magda.
me doeu a hora que eu li aqui, que sou aceitar, tenho que aceitar que sou errada. Não. Não. Aqui dentro de mim grita, tá, Magda? Não, não é assim. Você não é assim. Você pode estar. Então, aí significa que tem algumas coisas que você precisa rever e modificar. E esse é o primeiro passo. Olha só o que a sua criança está acreditando a respeito de você mesma. E onde que está o seu adulto? Muito sem energia. Provavelmente excluído. E aí é incluir o seu adulto e pôr energia nele. Dar lugar e vez para aquilo que o seu adulto te fala. Ó, isso que eu estou te contando aqui, eu estou funcionando nesse momento como um adulto externo a você. Construa esse tipo de reflexão aí dentro de você, no seu adulto. Não se coloque nessa cruz dessa forma. Ok? Lembra lá da terceira parte do aceitar a realidade que eu estava falando para vocês? A decisão de fazer diferente? Essa decisão de fazer diferente não precisa ser de hoje para amanhã, não, tá? Eu falei bastante sobre isso na live da semana passada, do propósito de vida. Não necessariamente a gente vai conseguir de hoje para amanhã isso do fazer diferente, não, tá? Mas a decisão, ela precisa ser hoje. É aí dentro você falar para você, eu quero algo diferente pro meu amanhã. E aí, se isso ainda for difícil para você, esse algo diferente, comece pequeno. Pequenos passos. Geralmente a gente não tem uma perna muito longa que dá para dar um passo enorme. Não. A gente dá passinho por passinho. Ó, e de passinho em passinho, um dia eu chego onde eu quero. Liberte-se de ideias antigas, de preconceitos, de ideias preconcebidas que você traz. Encontre aí na sua mente inconsciente quais são as suas crenças limitantes. O que está regendo a sua vida e a sua criança está seguindo cegamente? Foi a mamãe, o papai ou alguém lá de trás? Olha, ideias que não são suas, são deles. Para eles, de alguma forma, aquela crença funcionou. Mas para você não está funcionando. Então liberte-se dessas ideias preconcebidas. E em paralelo com isso, vá sentindo qual caminho que o seu coração pulsa mais forte. Das possibilidades que você tem diante de você aí na sua vida, qual que você sente algo um pouquinho diferente, que parece que fica melhor, que fica mais em consonância com a sua alma. Tenha alegria com cada pequena realização. Se eu quero sair daqui e chegar aqui, se eu colocar aqui internamente que eu vou ser feliz só quando eu chegar aqui, não sei se vai dar. Não sei se vai ser bom isso. E aí, talvez o que eu esperava. Então vá a cada momento se alegrando por ter conseguido. Hoje algumas pessoas falaram aqui a respeito de cursos, né? Então, se você começa um curso e em algum momento você planeja finalizar, não dependa só de ser feliz e realizada só quando você terminar o curso. Não, a cada momento se alegre. Nossa, olha, hoje eu consegui estudar a matéria que o professor deu ontem. Se alegre por ter feito isso. E aí de cada pedacinho de alegria, a hora que você chega aqui não é só a alegria desse momento, é uma alegria acumulada ao longo do tempo. E aí a sua sensação de realização será muito maior.
E viva o aqui e agora. Em alguma live aí para trás também eu falei sobre o aqui e agora. O único momento que a gente pode ser feliz é no aqui e agora. Esse segundo aqui, ó, é só o que existe. Então seja feliz. Viva o melhor, da melhor forma possível. Esse segundo. Porque, ó, o segundo que acabou de passar, ele não existe mais. E o segundo de daqui a pouco, ele ainda não existe. Então, a gente só tem o presente para viver. O aqui e agora. E com tudo isso, exercitando tudo isso, a gente tem aí uma possibilidade maior de fato ficar no fluxo da vida. De fato, se liberar para esse fluir que a vida nos coloca a cada instante. Gostaria de conduzir vocês em um pequeno exercício. Mas antes, deixa eu explicar o porquê desse exercício. Esse exercício é para olhar para o Pai. Porque o fluxo da vida, ele está diretamente relacionado ao Pai. A mãe, ela é responsável por outra coisa, a estrutura. E o Pai nos dá esse fluxo. O meu pai tem que ter sido uma pessoa muito no fluxo da vida, sucesso, prosperidade. Não, é necessário tomar o Pai com tudo aquilo que ele deu conta e com tudo aquilo que ele não deu conta. Então, para fazer o exercício, eu quero te pedir que você se sente bem confortável, se acomode, o mais confortável possível. E vá respirando profundamente. E à medida que você respira, você pode fechar os seus olhos, respirando saudavelmente, protegidamente. Isso. E à medida que você respira, você pode ir entrando em contato com o seu eu, com você mesma, com você mesmo. E aí, imagine que o seu pai está na sua frente. E imagine-se pequeno, pequena, diante do seu pai. Para ajudar nesse exercício, imagine-se quando você era pequena mesmo. Tipo 2, 3 anos de idade. Se você não conheceu o seu pai, não importa nesse momento. Imagine que ele está ali, na sua frente. E imagine-se com 2, 3 anos de idade e crie esse momento. Com 2, 3 anos de idade, o nosso cérebro ainda não consegue julgar se o nosso pai foi certo ou errado. A gente com essa idade só sente um profundo amor pelo nosso pai. Imagine-se aí bem pequeno e olhe para o seu pai. Olhe com amor, aquele amor que uma criança de 2, 3 anos sente pelo pai. Uma adoração. Papai é grande, papai é o super-herói. Você é petitinho, você olha ele de baixo para cima. Ele é grandão, enorme. Se conecte com a força do seu pai. E peça a bênção dele. Sinta que ele põe a mão na sua cabeça e te abençoa. E aí o seu pai, no movimento seguinte, ele te empurra para a vida. Vai. Vai. Seu pai
te libera para a vida. Se você perceber que fica bom para você, imagine ele te dando até um empurrão um pouco mais forte. Vai! Vai! E sinta-se indo. Sinta que amarras que te prendiam para trás se soltam. E com esse empurrão do seu pai, você consegue ir e seguir o fluxo da vida, como ele é. Isso. Perceba como que você fica. Se você fica bem, ótimo, que maravilha. Então traga junto de você todas estas sensações. E aí você pode, no seu tempo, quando for suficiente, abrir os seus olhos e voltar aí para o ambiente onde você está. Se você não ficou muito bem nesse exercício, então acolha isso que você está sentindo. Imagine que é a sua criança que sente tudo isso e dê colo para ela. Dê colo, dê carinho, dê tudo aquilo que a sua criança precisar para se sentir acolhida na dor dela. E fique aí, dando colo, até você se sentir melhor. E para quem não conseguiu, por conta disso de ser difícil, não conseguiu fazer o exercício, continue tomando o seu pai. Devagarzinho, naquilo que for possível, a cada momento. E um dia repita esse exercício que eu fiz. E sinta o seu pai te dando um empurrão para você ir para a vida. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Olha só, tem aqui no chat o endereço dos meus cursos de conexão com o dinheiro lá do Hotmart. Quem quiser investir um pouco mais aí no ir para a prosperidade, esses 2 cursos eu fiz com esse objetivo, tá? É o módulo básico e o intermediário. Em janeiro eu vou colocar o módulo avançado de conexão com o dinheiro. A Gracinha está falando, sempre que faço esse exercício fico imensamente feliz. Que maravilha! Eu agradeço muito a todos vocês por terem estado aqui junto comigo. Eu vi aqui que a Maria Cristina está falando assim, senti que meu não me empurrou para a vida, ele me segurou junto dele. Bom, aí talvez, Maria Cristina, você vá ter que trabalhar um pouco mais isso daí, tá? Sugiro terapia ou uma constelação, se você perceber que isso é mais forte, mais difícil de ser cuidado, tá bom? Mas continue cuidando, tá? Disso daí que você sentiu, tá, Maria Cristina? E, ok, é o que é possível por enquanto. Fique aí um pouco mais junto do seu pai, mas vá trabalhando a sua força no seu adulto para você conseguir tirar a sua criança aí desse lugar de ter que obedecer o seu pai. Porque, na verdade, não é o movimento dele de te segurar que te impede de ir para a vida. É o seu movimento de obedecer ele. Você fica junto do seu pai. Ok? Beijão para todos, gratidão para vocês também. No meu coração eu me senti hoje muito bem acompanhada por todos vocês que estiveram aqui junto de mim, tá? Próxima live, vamos falar sobre filhos prósperos. Como será que a gente faz para os nossos filhos serem prósperos, ok? Se você não tiver filho, eu também sugiro que você fique aqui, porque um dia você foi filho. Tá? E aí, por vezes, é importante entender esse lugar.
E a live da próxima semana a gente vai trabalhar isso e vamos entender, né, o que os filhos precisam para ser prósperos. Para quem não tem filho, então o que eu preciso para eu ser próspero, baseado na minha relação com meu pai e com a minha mãe. Um grande beijo e até semana que vem.